ao grupo de louvor. Deus abençoe a vida do irmão Roger. Como todos sabem, o pastor passou por uma cirurgia e por isso, obviamente, não pôde estar conosco hoje, juntamente com sua família. Mas as nossas orações estão com o Senhor onde o Senhor estiver, ou melhor, aí na sua casa, assistindo. E semana passada o pastor me trouxe o desafio, e é um desafio diferente, né, irmão Roger? Eu passo a semana inteira com um semi-infarto. Eu já tenho um princípio de infarto quando o pastor fala assim, Paulinho, eu falei, Jesus, né, volta na sexta, na quinta, no sábado, uma volta antes. E eu tenho um princípio de infarto até pisar aqui, mas é um prazer dividir a palavra do Senhor com os irmãos. Samuel, hoje eu tenho um ajudante. Quando o pastor me trouxe o desafio no domingo e disse, Paulinho, você pode trazer uma palavra da parte do Senhor? E quando eu saí daqui, que eu entrei no meu carro, o Senhor falou comigo e trouxe um texto que eu tinha lido há muito tempo e uma canção que eu estava ouvindo naquele momento. E eu gostaria de dividir hoje com os irmãos. A nossa mensagem hoje se baseia no livro de Abacuque. Você pode abrir a sua Bíblia em Abacuque. Nós vamos ler os 2 primeiros capítulos, é um livro curtinho. Se você já leu, ou faz tempo que leu, ou até mesmo nunca leu, tire um tempinho na sua casa. É uma leitura bem rapidinha. Leia o livro de Abacuque, são apenas 3 capítulos. Nós vamos explanar um pouco sobre isso aqui hoje, mas em sua casa você eu desafio você essa semana a abrir a sua Bíblia, abrir seu aplicativo e ler o livro de Abacuque. É bem rapidinho, uma leitura gostosa de se fazer, é uma leitura que vai te trazer visões que você nunca teve. Ore e leia na sua casa. Mas nós vamos ler aqui, o Samuel vai ler para nós. Nós estamos lendo na versão NVT, é uma versão que simplifica um pouco o entendimento de algumas palavras, mas você pode estar lendo aí na sua Bíblia também ou acompanhando aqui com Samuel. Livro de Abacuque, capítulo 1 até o capítulo 2. Samuel? Posso só falar uma coisa antes? Sim. O pastor deu a missão para Paulinho. Paulinho falou, o quê? Vou dar outra missão para Samuel, para nós dois. A gente passar um nervosinho, né, Paulinho? O general fala, a gente vai passando, entendeu? Eu acho que eu aprendi a ler na escola. Você não é a melhor leitura, mas... Você não sobrou para você não pode passar para ninguém. Não, mas vamos lá. Missão dada é missão cumprida. Vamos lá. A Abacuque a gente vai ler capítulo 1 e o 2, então acompanhem comigo. Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves? Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver esta maldade para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e, com isso, a justiça é corrompida. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmo o que é certo. Seus cavalos são mais velozes que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam, vindos de longe, como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Passam com rapidez, como o vento, e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Ó Senhor, meu Deus, meu santo,
Tu, que és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie? Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes, enquanto eles se alegram e festejam? Então eles oferecerão sacrifícios às suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo: essas redes nos enriquecerão. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará à minha queixa? Então o Senhor disse: escreve minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira, e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura, e, como a morte, nunca saciam. Em sua cobiça, ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Em breve, porém, seus cativos insultarão, zombarão deles, dizendo: que aflição espera vocês, ladrões? Ficarão ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? De repente, seus credores tomarão providências. Eles se voltarão contra vocês e levarão tudo que têm, enquanto vocês olham, trêmulos e indefesos. Porque saquearam muitas nações. Agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão? Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo. Mas, com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês, e as vigas dos telhados também se queixam. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção? Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham como afinco, mas de nada adianta, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Que aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros? Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor, e toda a sua glória será transformada em desonra. Derrubam as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. De que vale o ídolo esculpido por mãos humanas? Ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira: despertem, e que dizem às imagens mudas de pedra: levanta-te. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Amém, oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua palavra. Que sua palavra agora, Pai, possa vir de encontro aos nossos corações. Abençoe Paulinho, Pai, que ele consiga transmitir o que o Senhor quer passar para nós, ó Pai. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.
Amém. Obrigado, Samuel, pela leitura. Esses são os 2 primeiros capítulos do livro de Abacuque. Abacuque, ele começa angustiado. Ele começa aqui no seu livro numa narrativa diferenciada. Abacuque, ele não começa com uma oração tradicional, mas ele começa já com uma queixa. Abacuque, ele vivia em tempos difíceis. O tempo em qual se passa o livro de Abacuque eram tempos difíceis. Isso é notório quando nós vemos ali logo no começo do livro, onde ele diz: olha, até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Ninguém pede socorro, a não ser que precise ser socorrido. Abacuque, ele descreve aqui que ele vivia em tempos complicados. Ele continua dizendo que havia violência. Só que dentro de tudo isso, ele questiona Deus. Ele começa dizendo: até quando, Senhor? Eu direi violência e o Senhor não fará nada? A violência, a palavra violência que nós vemos aqui, é a palavra Hamas, que vocês já devem ter ouvido em outro lugar, que é violência através de derramamento de sangue. Não era apenas violência verbal, ou talvez uma violência física leve. Não, era violência, era derramamento de sangue, era Hamas. Era realmente brutalidade. E por que não imaginar, talvez, que até o próprio Abacuque tenha presenciado isso no seu lar, dentre seus amigos, ou dentre aquelas que ele ama, ou até mesmo dentro, de repente, de sua casa. E Abacuque, ele começa ali naquele momento a ter um verdadeiro desabafo com Deus. Nós vemos que Abacuque, ele era um homem de Deus. Afinal de contas, ele era um profeta. Abacuque é conhecido no meio da Bíblia como um dos profetas menores, né? E quando dizemos profetas menores, para não ter entendimento, não é porque ele era menor ou menos importante que os outros, mas é porque ele tinha menos conteúdo do que outros profetas. Mas ele era um profeta de Deus. Ele não era um homem qualquer, ele era um homem de Deus. Ele amava Deus, ele confiava em Deus. Mas a situação era tão opressora, era tão desesperadora naquele momento, que ele começa um verdadeiro desabafo com Deus. No começo do seu livro, no capítulo 1. Ele diz: até quando? Até quando, Senhor? Até quando? E quantos de nós não pensamos e não nos sentimos assim? Quantas vezes você se perguntou essa semana: até quando? Quantas vezes você já olhou para si, para a situação que nós vivemos e disse: até quando, Senhor? Até quando? Eu vejo esse livro, e quando eu li e reli esse livro essa semana, cada vez mais eu vejo um livro antigo sendo tão atual. Eu vejo um livro escrito há tantos e tantos e tantos anos atrás, trazendo tanta atualidade. Quantas vezes você não vê o ímpio prosperar e se pergunta: até quando, Senhor? Eu que faço a tua vontade, vou ter que ver o ímpio prosperar, enquanto eu passo necessidade. Quantas vezes você já não olhou para si mesmo no meio dessa pandemia e disse: até quando, Senhor? Eu tenho que ligar o noticiário e ver que mais 4.000, 3.000, 2.000 mortes. Até quando, Senhor? Isso não faz de você um mau filho, um mau cristão. Apenas faz de você alguém que está desabafando com o Pai. Até quando? E aqui Abacuque, ele começa esse desabafo forte com Deus. E ele diz, e ele fala, e ele começa ali a perguntar. Só que dentro de tudo isso, lá no versículo 5 do capítulo 1, nós vemos que Deus responde a Abacuque. Ele faz várias perguntas: até quando, Senhor? Até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando vai tudo isso ficar do jeito que está? Olha, as leis são ruins, os governantes são ruins, e porque os governantes e as leis são ruins, nada se aplica contra os maus. Até quando, Senhor? Isso te lembra alguma coisa? Talvez. E ele pergunta isso: até quando, até quando, até quando? E o Senhor responde ali no versículo 5 em diante. E ele diz assim: olha, Abacuque,
E a impressão que nós temos é que Deus vai chegar para Abacuque e falar: ó, Abacuque, você está rogando, eu estou te ouvindo, vamos lá, eu vou mudar tudo isso. Mas não é isso que acontece. Deus, ele vem com uma notícia ainda pior para Abacuque. Ele diz lá no versículo 5 do capítulo 1, observe as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Abacuque, ele pede e ora para Deus para que aquela situação que ele está seja revertida, porque ele não suporta mais. E aqui nós vemos que ele tem pedido a Deus, porque senão ele não teria dito: até quando direi e o Senhor não me responderá? Ele vinha pedindo a Deus para aquela situação, para que ela se transformasse, para que ela mudasse, mas ele tem uma resposta de Deus, e a resposta de Deus não é a resposta que ele queria. Irmãos, é muito fácil nós falarmos de fé quando nós falamos de um Deus que, quando você fala, ele diz amém. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é soberano. Ele está acima da nossa vontade. É isso que nós dizemos lá na oração do Pai Nosso, não é isso? Que seja feita a sua vontade. Nosso Deus é um Deus que ele não se limita a nossos parâmetros. Ele está acima disso. Deus, ele não se limita ao nosso olhar. Ele está acima disso. Deus, ele não vê aquilo que nós vemos, ele vê além. Ele é onisciente, ele é onipotente. É o mesmo, lendo esse livro, eu me imaginava e me colocava no lugar do meu filho, de 4 anos. Onde às vezes eles falam as coisas para mim, eu falo: sai de nada. Tá bom, filho, tá bom. Pode deixar. E às vezes nós queremos fazer isso com Deus, na nossa limitação, querer enquadrar Deus na nossa justiça, a qual nós não temos. Nós queremos enquadrar Deus no nosso ponto de vista, no que aquilo que nós acreditamos ser corretos, quando nós nem corretos somos. Nós queremos enquadrar Deus no nosso pensamento do que Ele deve fazer, quando Ele não deve fazer nada. Ele é soberano. E aqui nós vemos uma parte onde Deus ele responde diferente daquilo que Abacuque queria. Tenho certeza que Abacuque sonhava que Deus voltaria e dizer: Abacuque, vou acabar com todos estes. E vai tudo ficar uma beleza. Vai tudo dar certo, Abacuque. Vou mudar tudo. Mas Deus disse: olha, você está na frigideira, pois fique esperto que daqui a pouco você vai cair no fogo. Você acha que esses são maus? Maus são aqueles que eu estou trazendo, que são os babilônicos. Lembra do povo babilônico? Lá, Daniel, era esse povo. Nessa época eles já dominavam tudo, eles já queriam ser um grande império. Era a época das invasões, a época dos impérios. Então os babilônicos marchavam e invadiam, matavam e faziam tudo isso que vocês viram aqui. E Deus fala a Abacuque que eles estão vindo. Imagine você orando, pedindo, clamando a Deus por uma dificuldade. E Deus fala: olha, vai vir uma dificuldade maior ainda. Como você se sentiria? Eu vejo isso nos dias de hoje. Quantas vezes nós não colocamos os joelhos no chão, e eu espero que todos nós tenhamos colocado os joelhos no chão, e pedindo a Deus uma solução para essa doença, para que isso aqui não seja mais necessário, para que uma igreja assim não seja mais necessária, para que nós possamos encher os bancos, nos abraçar novamente e matar aquela saudade de cantar aquela música, né, Daniel? Ó, quão bom e quão maravilhoso é, e poder dar um abraço, um aperto de mão em cada um de vocês. Quantas vezes nós temos pedido? É como se você estivesse orando a Deus, pedindo para que essa doença acabasse, e Deus respondesse para você assim: o Covid vai embora, mas eu vou trazer uma variante pior ainda. Que isso não aconteça. Mas é como se Deus tivesse dito isso. Como você se sentiria? Abacuque ficou arrasado, porque não era a resposta que ele precisava. Irmãos, outros profetas passaram por experiências diferentes, né? Nós vemos um para lá, ora e cai fogo.
Um ora e a muralha cai. O outro ora e cai na cova do leão, o leão vira um gatinho. Outro ora cai na fornalha e o fogo não queima. Abacuque ora, Deus fala que vai piorar. Vai piorar, Abacuque. Mas era isso pelo que Abacuque tinha que passar naquele momento. Você que está passando dificuldades na sua vida particular, na sua vida profissional. A Bíblia diz que não há provação que não haja um escape. Fica firme. Porque mesmo que você esteja passando por isso neste momento, vai chegar a hora. Mesmo que piore, calma. Abacuque não aceita aquilo. Ele não aceita. E ele sai ali realmente revoltado com aquilo. E no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Nós vimos antes aqui que Abacuque, ele não aceita aquilo. E de uma maneira até, talvez nós possamos pensar até desrespeitosa a Deus, ele começa a indagar a Deus. Ele fala, o Senhor não é tão puro que os seus olhos não podem ver o mal? Então como você vai permitir que pessoas más façam isso? O Senhor não é o Deus Todo-Poderoso? Como é que o Senhor deixará que isso aconteça? E ele não ali aceitando a resposta do Senhor, ele começa a atacar a Deus com perguntas capciosas, com perguntas pelas quais a resposta ele já conhecia, porque ele conhecia Deus, porque nós conhecemos o nosso Deus. E ele começa a fazer perguntas e dizer até quando o Senhor vai permitir, mas por que o Senhor vai permitir? O Senhor não deveria permitir? E não é isso que nós fazemos? O Senhor não é um Deus bom? O Senhor não é um Deus amoroso? O Senhor não é um Deus de misericórdia? E nós queremos dizer para Deus quem Deus é. Como se Deus não soubesse quem Ele é. Afinal de contas, Ele mesmo diz, eu sou o eu sou. Ponto. Nós, como criaturas, às vezes queremos dizer para Deus como Ele deve ser. Ele que é o Criador. Nós queremos dizer para aquele que nos criou como Ele deve agir. E aqui, Abacuque faz a mesma coisa. Ele tenta jogar a palavra de Deus contra ele mesmo, para tentar convencer a Deus a mudar de ideia. E ele dá um intimato a Deus, como quer dizer, olha, pensa direitinho aí no que eu te disse, reflete um pouco melhor aí, que eu sei que você vai refletir, vai pensar e vai mudar de ideia. E eu vou lá, na minha torre de vigia, e depois eu quero saber a sua resposta. Mas a resposta de Deus permanece, porque Ele é eterno. E Ele chega ali no versículo 2 e diz assim, capítulo 2, versículo 2. Na minha tradução diz assim, escreve minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. É quase como Deus dissesse para ele assim, escreve com letra grande aí. Eu vou repetir, escreve de uma maneira que você entenda, que fique claro para você. Presta atenção, Abacuque. Presta atenção, porque aquilo que eu vou te dizer agora é uma visão do futuro. É uma profecia. Mas Abacuque escreve com letra grande para você entender. Sabe aquela frase, quer que eu desenhe? É como se Deus falasse isso para ele assim, escreve grande. Presta atenção, Abacuque, naquilo que eu vou te dizer. E ali ele começa a falar com Abacuque, e na parte B do versículo 3 do capítulo 2, ele diz exatamente assim, olha, se parecer que demora a vir, espera com paciência, pois certamente acontecerá. Presta atenção, Abacuque, mesmo que pareça que demora, vai acontecer. Por mais que pareça que as promessas de Deus não aconteçam, ela vai acontecer. Não como alguns dizem, que Deus tarda, mas não falha. Mas vai acontecer no tempo de Deus. No tempo certo, perfeito. No tempo pré-determinado por Ele. Onde nossos olhos não conseguem enxergar, mas os olhos de Deus apenas diz, calma, está tudo certo.
Nós estamos no final não, na verdade, nós já estamos já no mês de maio. Mês passado, abril, foi o mês do aniversário do meu filho. E na escolinha, lá na aula online, a professora falava, quantos dias faltam para o aniversário do Cazu? Imagina, lá dia 1º, o aniversário dele é dia 18. Ele falava, 2. Falava, não, filho, é só dia 18. Aí passava no dia seguinte e a professora falava assim, olha, esse mês é aniversário do Cazu. Ele falava, amanhã. Eu falei, não, filho, amanhã não, dia 18. E ele não tinha noção do tempo, porque ele não sabe como é amanhã, ele ainda não entende o que é daqui a 2 dias, ele não entende a variação do tempo. E eu olhava para ele naquela confusão da cabeça dele, querendo aquela ansiedade, que chegue logo o meu aniversário, que chegue logo o meu aniversário. E ele, toda vez que falava que era amanhã. Eu fiquei me imaginando no lugar de Abacuque, onde querendo que as promessas de Deus acontecessem logo, e falava, é amanhã, está demorando, era para ser ontem. Eu me vejo como o olhar de Deus dizendo, não, menino, você é burro. Ainda não, ainda falta, demora, calma, você está ansioso, você está querendo antecipar algo que não pode ser antecipado, você está querendo trazer para agora algo que não é para agora. E Deus deixa isso muito claro quando Ele diz, olha, se parecer que vai demorar, calma, tenha paciência, pois certamente acontecerá. Calma, 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 calma. Confie em Deus. É muito fácil você ter fé quando a resposta da sua oração é exatamente do jeito que você quer, na hora que você quer e no tempo que você quer. É muito fácil ter fé quando você fala de um Deus que provê tudo o que você precisa, no momento que você precisa, do jeito que você precisa. Mas eu quero dizer que nós temos que aprender a ter fé quando Deus diz não. Nós temos que aprender a ter fé quando Deus diz espera. Nós temos que aprender a ter fé quando aquilo que você quer não vem no tempo que você quer. Quando aquilo que você deseja não vem do jeito que você deseja. Porque é aí que vem a prova da fé. É muito fácil ser um bom filho quando o seu pai te dá de tudo. Quando o seu pai fala não. Será que você aceita? Será que você entende? Eu tive várias experiências no meio da semana, e uma das experiências foi que eu instalei um aplicativo no celular do meu filho. Olha que frase estranha, né? Um moleque de 4 anos tem celular. Foi ter meu primeiro celular, eu estava trabalhando já. Mas eu instalei um aplicativo para poder monitorar ali o que ele assiste, poder dar uma podada nas coisas ruins, controlar ali o que ele faz, né? Afinal de contas, ele precisa de monitoramento. E quando eu fui instalar esse aplicativo assim, eu falei, nossa, o aplicativo deve ser meio bugado, né? Porque a avaliação é mó ruim. Eu acho que não funciona. Aí eu fui ler um pouco os comentários, aí eram os filhos dizendo assim, isso não presta, meu pai fica me podando, eu não posso abaixar o jogo que eu quero porque meu pai não deixa, esse aplicativo é muito invasivo. E eram os filhos reclamando que os pais estavam vigiando eles. É muito fácil você achar tudo muito bom, tudo muito legal, quando tudo é do jeito que você quer. Mas quando alguém que sabe mais do que você, que conhece mais do que você, que cuida de você, porque é isso que um pai faz, cuida. Até quando o pai te corrige, ele te corrige porque ele está cuidando de você. E é isso que Deus faz. Aí é difícil quando aquele que cuida de você diz não. Você continua confiando nele? Você continua tendo fé nele? Você continua acreditando que ele ainda vai fazer o melhor para você, mesmo que o melhor que ele esteja fazendo para você não é aquilo que na sua visão seria o melhor? Quantos aqui já passaram por experiência aqui? Responda dentro do seu coração. Onde aquilo que aconteceu não era aquilo que você queria, mas depois de muito tempo você foi entender que aquilo era o melhor. Quantas vezes? Quantas e quantas e quantas e quantas? Se eu fosse contar todas as vezes que isso aconteceu na minha vida, eu ficaria aqui até semana que vem. E é isso que Deus traz para Abacuque. E essa palavra é uma palavra que tocou no coração de Abacuque.
Quando Deus fala, se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Entenderam? Não vai se atrasar, vai acontecer no tempo certo, no tempo que eu quero. Abacuque ouve aquilo e ele fica com aquilo no seu coração. Deus continua ali no capítulo 2, revelando a Abacuque o que aconteceria com o povo babilônico, o que aconteceria com os maus, que eles não ficariam impunes como Abacuque imaginava, que eles não ficariam ali felizes, regozijando e tripudiando sobre o povo de Deus. Mas Deus revela que aquele povo sofreria as consequências depois. E no capítulo 3, Samuel, me ajude aqui, por favor. Vou trazer o meu leitor de volta. E no capítulo 3, depois de Abacuque ter pedido algo para Deus, depois de Deus ter respondido negativamente, no ponto de vista de Abacuque, ele volta no capítulo 3, que é um dos textos mais bonitos que eu já li na Bíblia, numa das orações mais fortes que eu já li na Bíblia. E Abacuque, ele compreende. E aquele texto, aquela palavra de Deus é tão forte, quando Deus diz espera, confia, que Abacuque ele faz uma das orações mais lindas da palavra de Deus. Capítulo 3. Acompanhe a leitura do capítulo 3. Mas antes que Samuel comece a ler, eu quero pedir para você que feche seus olhos. Eu quero que você entre nessa história. Eu quero que você entre, você que está em casa, feche seus olhos também. Aumenta o som da televisão. Mais um pouquinho. Isso. Você fecha seu olho que está aqui. Ouça a oração que Abacuque faz no capítulo 3. O profeta Abacuque entoou esta oração. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom. O santo vem do monte Parã. Seu esplendor envolve os céus, e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido seu poder. A peste marcha diante dele, e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Dele são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estava furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e tua aljava cheia de flechas, e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam, e tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira, e, furioso, pisaste nas nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos, e o descobriste até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram com o vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com os teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso,
Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos nas videiras. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Amém. Obrigado, Samuel. Nesse momento, Abacuque se lembra de quem é Deus. E ele começa o capítulo 3 dizendo: ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Abacuque, ele revela aquilo que nós vivemos hoje. Nós não vimos o sol parar. Nós não vimos os mortos serem ressuscitados. Nós não vimos as maravilhas de Deus. Mas nós acreditamos e cremos, porque nós ouvimos falar. E ouvimos falar através dessa palavra. E isso deve ser o suficiente para nós. Irmãos, Abacuque, ele aqui derrama seu coração a Deus. E ele engrandece a Deus sobre tudo aquilo que ele fez. E se lembra daquela palavra de Deus para ele? Que dizia: se parecer que vai demorar, Abacuque, tenha paciência, porque certamente virá, e virá no tempo certo. Abacuque vem no versículo 16 do capítulo 3, na segunda parte do versículo ele diz: esperarei, mas esperarei dessa vez em... O que diz aí? Em blasfêmia? Em reclamação? Ele diz: eu esperarei em silêncio para o dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Eu esperarei, Senhor, porque agora eu sei que certamente virá. Eu sei que certamente se cumprirá a tua palavra. Não no tempo que eu quero, mas no tempo que o Senhor quer. Não do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer. Eu esperarei em silêncio até o dia que a resposta da minha oração será respondida. Esperarei no Senhor e esperarei com paciência no Senhor. A continuação do versículo 17, ele vem trazendo um derramamento do coração de Abacuque. E ele diz: olha, não somente sobre tudo isso que vai acontecer, mas ainda que não aconteceu, mas ainda que aconteça, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram no campo e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque não somente diz que suportará tudo aquilo que ele está passando em silêncio, crendo e acreditando que Deus irá responder no tempo dele, mas ele ainda vai além, diz: olha, mesmo que eu não tenha o que comer, mesmo que todo o meu trabalho seja em vão, mesmo que eu fique desempregado, mesmo que meu negócio não vá mais para frente, mesmo que eu passe necessidade, porque é isso que aconteceria naquela época, se a figueira não desse fruto, se a plantação de oliveira não desse em nada, se os animais do campo morressem, se os animais do curral morressem, como ele sobreviveria? Aquilo era o fruto do trabalho. Mas ele disse: mesmo que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor. Ele não disse que vou aceitar, vou me conformar, tá? Fazer o quê?
Não. Ele diz: eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. No Deus da sua salvação. No Deus da sua salvação. Naquele que fez o maior dos sacrifícios que poderia ter feito. Naquele que entregou a vida do seu próprio filho. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Irmão, eu sei que não está fácil. Eu sei. Para mim também não está. Mas uma coisa eu aprendi essa semana. Que eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Eu não vou me conformar. Eu não vou apenas aceitar. Eu não vou apenas esperar porque eu não tenho escolha. Não, eu vou me alegrar. Eu vou ser feliz no Deus da minha salvação. Porque o Deus da minha salvação é o suficiente para mim. Ele é o suficiente na minha vida. Abacuque entendeu que aquilo era o suficiente para ele. O seu Deus é o suficiente para você. Se alegre nele. Saia daqui feliz, como o Roger falou. Saia daqui alegre. Saia daqui regozijando. Porque ele é o Deus da sua salvação. Eu disse para você, num contexto tão antigo, foi tão atual na minha vida. E aqui Abacuque, ele faz essa oração maravilhosa, onde ele entende. Vocês conseguem ver a transformação desse homem? Um homem que começa no capítulo 1 blasfemando. Talvez, eu prefiro pensar que ele estava desabafando com Deus. E ele começa dizendo: até quando, Senhor? Até quando eu falarei e o Senhor não vai me responder? Deus responde, ele fala: não aceito a sua resposta. Eu quero a minha resposta. Um homem que ele evolui ao passar do livro. É um homem que ouve a palavra de Deus dizendo para ele: confia em mim, Abacuque. Confia nas minhas promessas e espera. Não vai demorar, não vai tardar. Você pode pensar que vai, mas não vai demorar, não vai tardar. Vai ser no momento perfeito, correto, e vai ser maravilhoso. Porque vai ser no meu tempo. Confie em mim, Abacuque. Confie em mim, Laura. É isso que Deus está dizendo. Confie em mim. Confie em mim, Tainara. Confie em mim, Geraldo. Confia em Deus. É isso que Ele está dizendo para você. Confia, vai ser no tempo certo. Vai ser no tempo correto. Vai ser no meu tempo. Ao ponto daquele homem que perguntava a Deus até quando. E agora ele entra no capítulo 3 dizendo: olha, nem mesmo que tudo isso que esteja acontecendo, mesmo que mais aconteça, ou qualquer coisa aconteça, eu vou me alegrar no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu queria convidar o grupo de louvor à frente. Eu queria convidar você que fique de pé. Irmãos, eu não sei por quantas dificuldades você tem passado. Eu sei que de repente pode parecer fácil para mim falar e apenas falar em confiar em Deus. Afinal, eu não estou passando pelo que você está passando. Pode ser fácil para eu dizer: confie em Deus, quando a sua dor dói mais em você do que em mim. Mas uma coisa eu te digo: confie no seu Deus. Confie nesse Deus. O tempo dele não vai tardar. Vai ser perfeito. E ele vai cumprir a palavra dele. Encontre alegria nele, porque ele é a fonte da nossa alegria. Eu queria que vocês entoassem do fundo do seu coração esse texto que nós lemos em forma de canção agora. E que essa canção, essa música fosse uma verdadeira adoração, uma verdadeira oração do fundo do seu coração. Que vocês pudessem cantar isso junto com o grupo de louvor. Desespero me tomar.
seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Louve o Senhor no fundo do seu coração. Esse é o mesmo Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Meu irmão, se fortaleça. Que essa palavra frutifique no teu coração nos momentos difíceis. Que essa palavra venha à tua mente nos momentos difíceis. Não se culpe por perguntar por quê. Não se culpe por perguntar a Deus até quando. Mas se lembre de confiar nele que virá.
O seu Deus, Ele te ouve, Ele te escuta e Ele te responde, mas segundo a vontade dEle. Ele não está de olhos fechados para você. Ele não está de ouvidos tampados para você. Ele te responderá no tempo dEle. Confie no tempo do Senhor e se alegre, porque esse é o Deus da sua salvação. Feche seus olhos. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Santo, eterno Pai, obrigado, ó Deus,